Boa noite, sou Mahomed Dada, professor de anatomia e médico otorrino. Quero agradecer a direção do evento pelo convite para apresentar este tema. O tema que foi proposto que eu apresentasse é hemorragia nasal, mais conhecido por epistaxis. Esta vai ser a estrutura do trabalho que vamos apresentar. Sou licenciado em Medicina e especialista em otorrinolaringologia. Fiz mestrado em Saúde Pública e doutoramento em Morfologia. Sou docente de Anatomia há 26 anos na Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Pública de Moçambique, a maior universidade e a mais antiga. E também sou professor de Anatomia em duas outras universidades privadas de Moçambique. Este é um problema antigo da humanidade. Nós vemos nessa imagem de 1884, saiu numa revista, mostra uma criança a sangrar após um conflito com uma outra criança, após uma briga. O que é epistaxis? É hemorragia nasal, mas por definição é hemorragia com origem nas fossas nasais, porque nem sempre a hemorragia que está a sair, sangue que está a sair pelo nariz é epistaxis. Para ser epistaxis tem que ser hemorragia com origem nas fossas nasais. O processo com origem nas fossas nasais. Vamos falar brevemente da anatomia vascular das fossas nasais. No septo nasal e na parede externa da cavidade nasal, nós temos cavidade nasal, que divide-se em duas partes. São duas cavidades, aliás. Temos a parede lateral e parede interna. E cada uma delas recebe a sua vascularização. Vamos ver aqui a imagem da parede interna do septo, a parede interna da fossa nasal, também chamada septo nasal. Ela recebe dois sistemas vasculares, o sistema carotídeo interno e o sistema carotídeo externo. Está aqui, sistema carotídeo externo. E vemos que o ramo colateral da artéria carótida interna chama-se artéria oftálmica. É um ramo importante da artéria carótida interna. Esta carótida interna dá dois ramos, chamada artéria etmoidal anterior e artéria etmoidal posterior. A artéria etmoidal anterior vai para o sulco etmoidal anterior, que está no osso etmoide, e sulco etmoidal posterior, e por aí ela depois entra para o teto da cavidade nasal, indo para a parte da frente do septo e parte de trás do septo nasal. Enquanto que a artéria carótida externa, ela dá um ramo colateral chamado facial. Esse ramo colateral depois dá uma labial superior que vem para aqui. Entretanto, temos a artéria maxilar interna, que é ramo terminal da carótida externa. Ela dá a artéria esfenopalatina. Maxilar interna, por sua vez, dá um ramo terminal chamado esfenopalatina. A esfenopalatina vai irrigar a zona mais posterior da cavidade nasal. E ainda a própria maxilar interna dá a grande palatina e a pequena palatina. Estes todos ramos, mais ou menos 5 ramos, estão na cavidade nasal. Mas nós vemos que temos a artéria carótida interna e ramos da artéria carótida externa,
que elas vão atuar juntos para vascularizar a cavidade nasal. Nessa imagem, nós vemos septo nasal. Essa primeira imagem é septo nasal. A segunda imagem é parede lateral da cavidade nasal. Nós vemos a artéria etmoidal anterior. Está aqui a artéria etmoidal anterior. A artéria etmoidal posterior, que já tínhamos visto que são ramos da oftálmica. A oftálmica é ramo da carótida interna. Temos a esferopalatina, que entra pelo buraco esferopalatino para a cavidade nasal. A artéria esferopalatina é ramo terminal da maxilar interna. Maxilar interna é ramo terminal da carótida externa. Temos grande palatina e pequena palatina, e as artérias vão vascularizar. Aqui nós vemos cornete superior, médio e inferior. Na parede interna ou septal, nós vemos aqui a artéria etmoidal anterior, a artéria etmoidal posterior, a artéria esferopalatina, grande palatina e labial superior, que é ramo da facial. Facial é ramo colateral da artéria carótida externa, e todas essas artérias vão formar aqui na parte inicial do septo uma zona muito vascularizada chamada área de Little, e esse conjunto vascular vai chamar plexo vascular de Kissel-Bach. Nessa imagem, nós vemos a artéria carótida externa. Aqui nós vemos o temporal superficial, que é o ramo da artéria carótida externa, e aqui vemos maxilar interna. Maxilar interna, ela dá o ramo terminal da maxilar interna. Essa é a maxilar interna. O ramo terminal é a artéria esferopalatina. Está aqui a artéria esferopalatina. A artéria esferopalatina pelo buraco esferopalatino. Está aqui o buraco esferopalatino. Ela entra na cavidade nasal e ela vai irrigar a parte posterior da cavidade nasal. Também ainda aqui vemos pequena palatina e a grande palatina. Aqui não está a apresentar a facial. Aqui, de novo, nós vemos a artéria etmoidal anterior, a artéria etmoidal posterior, a artéria esferopalatina, a grande palatina e pequena palatina, e aqui é a septal e a labial superior, e aqui vemos a área de Kissel-Bach. Nessa imagem, que é vista superior, aqui temos o etmoide, aqui cavidade orbitária, e nós vemos aqui globo ocular, nervo óptico, artéria carótida interna. Essa é a artéria carótida interna. Essa é a artéria carótida interna. Aqui nós vemos no sulco etmoidal posterior e anterior, entra a artéria etmoidal anterior, a artéria etmoidal posterior, que são ramos colaterais da artéria oftálmica, que a artéria carótida interna dá um ramo colateral chamado artéria oftálmica, e essa oftálmica, por sua vez, está etmoidal anterior e etmoidal posterior, e elas vão entrar para o centro da cavidade nasal e vão irrigar. Nessa imagem, nós vemos a divisão do septo nasal. Vemos aqui uma linha, e aqui outra linha. Neste quadrante aqui, onde está 2 e 3, a irrigação é feita por 2, que é a artéria etmoidal anterior, etmoidal posterior, aqui basicamente por esferopalatina, também por grande palatina, e número 1 é a Kissel-Bach, que recebe todos esses ramos. Epistaxis é uma emergência mais frequente em otorrino. Não digo urgência, mas emergência mais frequente em otorrino. E também o que mais requer internamento. Os casos de epistaxis são aqueles que mais requerem internamento. São mais ou menos 30 casos entre 10.000 habitantes por ano. E raramente elas são fatais. Raramente são fatais. Dos 2,4 milhões de mortes nos Estados Unidos, somente 4 por hemorragia nasal fatal. Quase 60% das pessoas já tiveram pelo menos um quadro de hemorragia nasal, e desses 10% foi uma hemorragia intensa, grave, que precisou de tratamento médico e alguma intervenção mais especializada. Não se conhece a prevalência da epistaxis,
porque ela temos epistaxe mínima, ligeira, moderada, severa e grave, e nem todos os casos de epistaxes vão para o hospital. Muitos casos, e a maioria dos casos, resolve-se em casa. Porque a maioria dos episódios são autolimitados e não são relatados. Por isso é que não conhecemos a real prevalência. São as causas de epistaxe. Elas são locais e gerais. São muitas causas. Eu fiz um sumário, um resumo das principais causas, dos principais grupos etiológicos. Então, das causas locais nós temos traumatismo, qualquer tipo de traumatismo, desde o traumatismo nasal, traumatismo do maciço facial, traumatismo digital, de colocar o dedo, contusão nasal, rinites, que são inflamação da mucosa da fossa nasal, os pólipos sangrantes, a introdução do corpo estranho. Aqui nós vemos um pólipo sangrante e aqui vemos um corpo estranho, que também podem dar hemorragia. Os tumores intranasais, os tumores dos seios perinasais e tumores da nasofaringe, principalmente o angiofibroma juvenil da nasofaringe. As causas gerais, nós temos doenças infecciosas, sobretudo agudas, como salmonela, malária e todas as outras doenças, doenças vasculares circulatórias, hipertensão arterial, aterosclerose, doenças hematogêneas e coagulação, insuficiência hepática, insuficiência renal e doenças endócrinas como diabetes. A localização da hemorragia varia com a idade. Nós encontramos mais hemorragia na porção anterior, nos jovens e as crianças. 80% dos casos é nesta localização e nestas faixas etárias, e enquanto que a hemorragia posterior é só em 20%. Essa hemorragia posterior, normalmente, ela é muito profusa e que requer tratamento médico, requer alguma intervenção e, inclusive, internamento. Mas, pela nossa experiência, a maior parte dos casos em crianças e jovens hemorragia anterior, e muitas das vezes é uma hemorragia crônica sem muito significado. Como é que nós classificamos, do ponto de vista topográfico, a hemorragia? Ela é anterior, quando situa-se na área de Kisselbach, e essa é mais frequente, a mais benigna, e normalmente ela é crônica, ela vai sangrando pouco a pouco. Os familiares trazem, a mãe traz a criança para o hospital a dizer que a criança está a sangrar de noite, sobretudo de noite, mas quando chega ao hospital essa criança não está a sangrar. E a mãe vai de novo e vai levando sempre a criança, o médico atende, dá alguma vitamina, algum medicamento, algum antihistamínico para resolver o problema. Mas se enquanto não observar o interior da cavidade nasal, ele nunca vai fazer o diagnóstico. Essa é uma hemorragia que é negligenciada, muitas vezes negligenciada. A hemorragia posterior, ela é mais profusa e difícil de controlar, e por isso os médicos rapidamente transferem para o hospital para o cuidado de um especialista. Ela provém daqui, a hemorragia basicamente das artérias etipoidais posterior e sobretudo da esfenopalatina. Mas também nós temos a hemorragia superior, que vem das duas etmoidais anterior e posterior. A hemorragia posterior, a esfenopalatina, ela está muito ligada às crises hipertensivas e também aos quadros de doença infecciosa, como a malária, no nosso caso a malária, a hemorragia por malária, insuficiência renal, insuficiência hepática e também SIDA
os doentes têm hemorragia posterior. Se ela for hemorragia anterior, se for uma hemorragia anterior de Kisselbach, ela manifesta-se como uma hemorragia nasal típica, mas se for posterior, se for uma hemorragia posterior, o doente vai sangrar pela boca, vai ter uma hemorragia na orofaringe, ele vai ter hemorragia nasal por frente e também vai sangrar principalmente na orofaringe e em alguns casos o doente vomita sangue. Vomita, tem vômitos misturados com sangue, porque ele engoliu sangue. Diagnóstico. É fundamental que se faça um diagnóstico, e esse diagnóstico vai basear em quê? Em vários pressupostos. Em primeiro é fazer a história do doente. Quando ele começou, como é que começou, qual é a intensidade da hemorragia, comorbidades, tem doenças associadas, hipertensão arterial, diabetes, problemas de coagulação, se teve malária, está constipado, se é um doente com HIV, com uma carga viral muito baixa. Nós vamos determinar o estado hemodinâmico do doente, avaliar o estado geral do doente, medir a tensão arterial, a frequência cardíaca, o volume circulatório e o nível de consciência. Para nós vermos a gravidade, é importante ver se o doente não está em estado em choque hipovolêmico, por isso é importante, quando recebemos o doente, nós fazemos uma anamnese rápida, muito rápida, e depois avaliar o estado hemodinâmico. A seguir, nós temos que localizar também de uma forma rápida o ponto sangrante, se possível, nem sempre é possível, numa primeira fase nem sempre é possível saber de onde é que está a sangrar. As hemorragias posteriores, elas são muito mais profusas. Elas sangram pela orofaringe, mas também sangram pelo nariz. Já quando temos um doente nessa situação, sabemos que é uma hemorragia posterior. A hemorragia anterior são hemorragias nasais anteriores. As superficiais podem aparecer nos doentes que têm uma diátese hemorrágica, alterações de coagulação ou doença de Osler. A hemorragia anterior aparece por traumatismo feito pela unha. Traumatismo, lesão unguial, o hábito de coçar o nariz, a área de Kisselbach ela é acessível à ponta do dedo, ela está mais ou menos a 1 centímetro do vestíbulo e ela é acessível à ponta do dedo, e quando a pessoa coloca o dedo no nariz, e o hábito que tem de colocar o dedo no nariz para limpar o nariz e coçar o nariz, esse hábito, isso vai traumatizando a área de Kisselbach. Também podemos ter epistaxe idiopática, rinite seca, onde toda a mucosa está seca e tem crostas, e quando a crosta cai pode provocar hemorragia, ou epistaxe acompanhada por doenças infecciosas também pode dar uma hemorragia anterior. Na caso de hemorragia posterior ou média, nós temos uma hipertensão arterial, aterosclerose, fraturas e tumores. Na presença de epistaxes, temos que solicitar um hemograma para ver se existe ou não uma infecção, que seja provavelmente a causa da hemorragia, para vermos qual é a hemoglobina do doente. Uma velocidade de sedimentação também ajuda-nos a ver se estamos na presença
de um quadro infeccioso. Aqui não está escrito, mas devemos colocar também uma PCR, que também ajuda a ver se estamos na presença de uma infecção. E em Moçambique é mandatório pedirmos teste de malária, porque temos muitos casos de hemorragia em doentes com malária. Provas de coagulação é importante porque os doentes, as pessoas aditas ao álcool, as pessoas que bebem muito, elas acabam fazendo problemas hepáticos e com consequente alteração de coagulação. Devemos também pedir a função hepática. Vimos que temos muitas pessoas que bebem muito e acabam destruindo o fígado, e é preciso nós avaliarmos o fígado. A função renal é importante, e no nosso meio nós temos visto que, aliás, é mandatório no nosso meio, pedimos o teste de HIV para todo doente que tem hemorragia profusa. Nós pedimos teste de HIV para todas as hemorragias sistémicas, que não locais, hemorragias não localizadas. Nós pedimos HIV, e se o HIV for positivo, pedimos a carga viral e o CD-cargo. Quanto aos meios radiológicos, pedimos raios-x perinasais, 4 incidências, Caldwell, Elevate, IRTS e perfil, que nos vai dar uma ideia se estamos na presença de uma sinusite, de um quadro, ou o raio-x do crânio também, para ver se temos alguma fratura. Esses dois meios são os mais baratos e mais acessíveis, e se precisarmos de passar ou se queremos operar o doente, nós passamos para a tomografia computarizada ou ressonância magnética. Vai dar uma avaliação mais detalhada da anatomia e ver a extensão da infecção e também a presença de algum corpo estranho. Mas esses são, nas nossas condições, nós não pedimos como primeira linha. Nós pedimos até raio-x, e raio-x crânio se houver suspeita de fratura, mas raio-x 6 normalmente compete-se como primeira linha na conduta, como primeira linha. É importante saber se de facto estamos na presença de uma hemorragia nasal ou se de facto é um outro quadro hemorrágico. Para ser hemorragia nasal tem que ser sangue com origem nas fossas nasais, mas nós podemos ter uma hemorragia da nasofaringe, onde o sangue cai para o nariz, um tumor da laringe, hemoptise, hemorragias pulmonares, a ruptura de varizes esofágica, lesões vasculares cerebrais também podem provocar hemorragia ao nível cerebral, e pós-extração dentária profusa. Este é um caso que não está descrito na literatura, mas eu tive um doente nessa situação que fez uma extração dentária e dia seguinte entrou em choque hipovolêmico no hospital com hemorragia profusa. Inicialmente pensou-se que era uma hemorragia esofágica, depois viu-se que colocou-se a hipótese de que fosse epistaxe, e fui chamado como otorrino para avaliar esse caso. E quando vimos com aspirador, naturalmente, de facto não era uma hemorragia nasal, as fossas nasais estavam intactas, estavam cheias de sangue, não há dúvida, mas não tinham nenhuma lesão. E de facto havia um alvéolo onde tinha sido extraído o dente, que estava a sangrar. E eu fiz a sutura do alvéolo e imediatamente parou a hemorragia. Não foi preciso fazer mais nada para controlar a hemorragia, mas simplesmente tivemos que internar nos cuidados intensivos porque a doente estava em choque hipovolémico. Quais são as medidas gerais que é preciso fazer com um doente que tem hemorragia nasal? Há que tranquilizar o paciente, se possível até sedar. E na nossa experiência nós vemos que é muito importante tranquilizar a família também, porque
se a família está atrapalhada, ela passa o medo para o doente e o doente acha que está muito mal, está muito grave, e se ele estiver muito preocupado, ele vai ficar mais estressado, a hemorragia vai aumentar se ele tiver com tensão mais alta, a hemorragia também vai aumentar. Por isso é importante acalmar o doente e conduzir o ato com o doente tranquilo. Colocar o doente com a metade superior, a posição aqui ele deve estar sentado com a cabeça para frente. Com a cabeça para frente, não fazer a cabeça para trás, porque o sangue vai cair, ele vai deglutir e depois ele vai sentir vontade de vomitar e vai vomitar e ainda vai aumentar mais o estresse dele cada vez que ele vomitar. Aplicar frio na nuca e em cima do nariz. Aqui nós vemos colocar gelo. Nos serviços de otorrino é importante ter gelo para esse tipo de situação, ou colocar essas bolsas de gelo que já aparecem para essa situação. Também colocar aqui na nuca ajuda bastante. Colocar o doente num ambiente frio também ajuda muito. Essa posição já disse que não é boa, porque ele vai deglutir o sangue, assim sim, assim ele vai, colocamos aqui uma coveta, onde vai caindo sangue, e ele vai, enquanto vai fazendo a pressão e controlando. Como é que se faz o exame inicial? O exame inicial é feito com rinoscópio. Aqui temos o rinoscópio. Esse rinoscópio estamos aqui a usar a luz do otoscópio, mas também ou com espelho frontal. O ideal é ter um espelho frontal. Na ausência do espelho frontal, os espelhos frontais normalmente só existem onde há otorrino. O que é que devemos fazer na ausência do espelho frontal? Usar o candeeiro de pé, ou de parede, que ajuda muito. O médico precisa ter as duas mãos livres. Aqui o médico está com uma mão a apagar a fonte de luz, não ajuda muito. Ele tem que ter as duas mãos livres para poder trabalhar. Como vamos controlar a parte hemodinâmica? Na presença de um doente com crise hipertensiva, há que diminuir a tensão arterial, mas de preferência depois de nós fazermos controlar a hemorragia. Não tentar baixar a hemorragia antes de fazer tamponamento, porque temos o risco de fazer a hipotensão. No caso de hipovolemia,
a quedar soros e expansores de plasma, mesmo antes, sobretudo antes do tamponamento. Fazer transfusão se o doente estiver com hemoglobina baixa e ajustar a terapêutica anticoagulação. Nos casos de problema vitamínico, temos da vitamina C e vitamina K injetável. Ácido aminocaproico ajuda bastante nos processos de coagulação. Como medida específica, nós temos a compressão, que é uma medida simples, fácil de se fazer para todas as hemorragias, mas sobretudo para aquelas pequenas hemorragias na área de Kisselbach e sobretudo em crianças. Com essa medida eu aconselho a todas as mães fazerem em casa. Normalmente essas crianças sangram de noite, vão para o dia seguinte para o hospital e já não estão a sangrar. Isso é um processo que se repete durante muitos meses. Vão para o hospital e não estão a sangrar. Mas o que nós aconselhamos aos pais é: faça compressão. Faça compressão durante 2, 3 minutos, larga, volta a fazer compressão. Normalmente a hemorragia vai parar. E depois, com calma, tranquilamente, procura um médico otorrino ou cuidados de saúde, mas não como urgência. E também evitar sair de noite por uma hemorragia que não justifica ir a uma unidade sanitária de noite. Essas hemorragias param e são hemorragias recidivantes. Enquanto não for tratado o problema da lesão unguear de Kisselbach, a situação vai continuar. Ela é útil na ausência de material. Claro, em casa não temos material, e é extremamente importante fazer essa pressão e contrapressão ao nível da cartilagem alar. Tamponamento do vestíbulo nasal. Este é muito utilizado nas urgências e tem bastante valor, mais para hemorragias que não são muito intensas, mas resolve uma boa parte das hemorragias, que é um algodãozinho, uma bolinha de algodão embebida em água oxigenada e fazer pressão e contrapressão, como nós ensinamos, pressão e contrapressão, enquanto tem o algodão com água oxigenada. Qual é o equipamento necessário? Para controlar a hemorragia, num serviço de urgência, deve ter pelo menos um espelho frontal ou um candeeiro de pé ou de parede, um espéculo nasal. Aqui vemos o espéculo nasal. Um aspirador. É fundamental aspirar. Aliás, a especialidade do otorrino é basicamente com luz e com aspirador. Sondas de aspiração para ligar, endoscópio, de 3 tipos de endoscópios, vasoconstritores tópicos, lidocaína, equipamento para cauterização, palitos de nitrato de prata. Aqui vemos palitos de nitrato de prata, eletrocautério, bipolar e equipamento para fazer tamponamento nasal. Ele pode ser absorvível ou não absorvível e pinça de baioneta. É também importante ter uma cuveta para o doente para recolher o sangue que está a ser eliminado. Cauterização. Em que situação se faz cauterização? Faz-se nos casos que a área da Kisselbach está hipervascularizada. Aqui nós vemos essa área está muito hipervascularizada. Acontece isso em situações de traumatismo unguear, onde a pessoa colocou o dedo e está sempre a colocar o dedo no nariz e faz lesão da área de Kisselbach. Também o hábito de alguns adultos de fazerem isso, permanentemente estão a fazer isso, estão a lesar esta área, e essa área ela é muito fina, tem uma mucosa, e os vasos estão muito superficiais, ela rompe e provoca hemorragia. Neste caso, é fácil de se ver, com rinoscópio é possível ver. Até sem rinoscópio, basta fazer assim, com um pouco de luz, consegue-se ver que tem essa área
cheia de vasos e às vezes até vê-se que é ali o ponto hemorrágico, tem aí um pontinho. Não, nesse caso, esses são os casos indicados para fazer cauterização. Eles não são indicados para criança. Não é indicado fazer criança. Aqui nós vemos aspirador, aspira. Se não tem, essas hemorragias também não são muito profusas. O doente pode assoar e depois fazemos a compressão. Podemos já pôr água oxigenada. Depois de estar controlada, nós podemos colocar palito de nitrato de prata e queimar essa zona. Atenção, coloca-se um ponto só. Um ponto. Não é para deixar o palito tocar e ficar muito tempo no septo. O risco de perfuração é grande. E quando fazemos de um lado, nunca podemos fazer do outro lado. Mesmo que tiver outro lado de hemorragia, não podemos fazer nos pontos iguais, homônimos. Desse lado e do outro lado, não podemos fazer, porque o risco de perfuração é muito grande. Depois de fazer a cauterização, há quem aconselha colocar uma tira de algodão com pomada. Não deve ser feita a cauterização bilateral. Aqui nós vemos rinoscópio e o médico está a cauterizar. Como vemos, o médico está a utilizar as duas mãos e em nenhuma delas está a utilizar uma lanterna ou um otoscópio. Tem que ter uma luz de cabeça, um espelho frontal, ou utilizar. Muitos médicos não estão habituados a utilizar espelho frontal e também não existe nos serviços de urgência espelho frontal, mas é possível ter a luz o candeeiro de pé, que é muito utilizado na ginecologia. Esse é importante ter no serviço de urgência. Nos casos de hemorragia mais profusa, com a ajuda do endoscópio, é possível cauterizar aquele ponto hemorrágico mais profundo. Passamos para um outro método, para hemorragias ainda mais intensas. Ela é útil na criança, que é hemorragia utilizando Merocel. Merocel, elas são hemorragias, não são muito intensas, mas são hemorragias mais intensas que aquelas que vimos atrás. Essa Merocel é uma esponja higroscópica, é cirúrgica, igual ao espongostand que se utiliza na sala de operação. Coloca-se essa tira dentro da cavidade nasal, coloca-se e é um método simples, muito rápido, e ela, quando apanha sangue, ela aumenta de tamanho. Mas também nós podemos colocar umas gotinhas de soro fisiológico, mas depois de colocar dentro do nariz, ela aumenta de tamanho e vai obstruir completamente a fossa nasal e comprimindo os vasos que estão a sangrar. Ela deve ser retirada em 48 horas. Normalmente ela tem um fio aqui atrás, que ajuda a sua remoção. A outra forma mais comum, que é o tamponamento anterior com compressas, o equipamento que nós falamos anteriormente, ele é mais caro. Não temos em Moçambique, nós não temos em todos os sítios, em todas as unidades sanitárias não temos, mas compressa é um método que qualquer médico tem que aprender a fazer, e existe compressa em tudo que é unidade sanitária, existe compressa. Para isso é preciso anestesiar a fossa nasal e anestesiar a fossa nasal com gel de xilocaína, com spray, ou embeber também no xilocaína líquida, injetável, embeber embeber e aplicar na fossa nasal e esperar algum tempo para fazer efeito.
coloca-se tira de gás gorda em forma de canudo. Essa compressa, ela é assim, as compressas são assim. Abre-se a compressa, porque essa compressa está dobrada várias vezes, normalmente quatro vezes está dobrada, abre-se a compressa e coloca-se ela em comprido. E vamos aplicar. Se não tiver compressa, também podemos fazer com ligadura. Com a ligadura também pode-se fazer com ligadura. Só que é preciso embeber isso. Aqui estamos a falar da tira de gás gordo. A gás gorda já vem com aquele líquido, com aquela pasta que facilita e desliza. Mas eu aqui estou a explicar de uma compressa normal que se utiliza na enfermagem, na cirurgia. Essa compressa nunca deve ser aplicada em seco, nunca. Essa compressa ou ligadura, ou rolo de ligadura, nós devemos embeber com antibiótico e talvez com vaselina também pode se aplicar, mas principalmente com antibiótico. As pomadas nas condições que nós utilizamos a pomada oftálmica de tetraciclina, que é mais barata, normalmente é 1 ou 2 tubos, normalmente 2 tubos gasta para embeber toda essa tira, ficar, a compressa é branca, ela fica amarela de tanta pomada que nós aplicamos, porque facilita bastante e também diminui o dor. Se nós colocarmos seco, vai ainda aumentar a hemorragia porque vai traumatizar e a colocação em si já é dolorosa. Então nós colocamos ou gás gorda não encontramos em qualquer unidade sanitária, o que encontramos sempre é compressas e é mais fácil e coloca-se de cima para baixo nesse sentido, colocando em cima, até em cima, sentiu que tocou, faz esse movimento, depois faz esse movimento, volta-se para esse lado, tocou nessa parede, vai para aquele lado até tocar naquela parede e assim nós vamos enrolando, ocupando toda a cavidade nasal. Em que situação nós utilizamos o tamponamento anterior com compressas? Nas hemorragias anteriores abundantes e também nas hemorragias pósturas superiores. Pósturas superiores também podemos utilizar. Ela pode ser unilateral ou bilateral. O doente pode ir para casa, não precisa internar e deve voltar 48, máximo 72 horas. Depois ele deve voltar. O doente tem que estar acompanhado de antibióticos, já vamos explicar. Aqui nós vemos aqui uma tira de compressa com gás gorda ou compressa embebida em pomada. Também podemos colocar aqui essa compressa, pode abrir a compressa e fazer tiras, e depois aplicar a pomada. Aplicar a pomada também é muito importante porque as compressas, quando nós fazemos tiras, elas ficam cheias de fios e quando fazemos as tiras, elas ficam sem um único fio, fica completamente liso e podemos aplicar várias tiras aqui. Também aqui vemos que é compressa com vaselina, estão a aplicar compressa com vaselina. Existe também material absorvível que se pode colocar, pode-se colocar para casos de coagulopatia ou discrasia hemorrágica, onde temos que evitar tirar, porque o facto de tirar o tamponamento também pode traumatizar a fossa nasal. E principalmente porque a compressa fica seca e ao tirar provoca hemorragia, provoca lesões da mucosa. E nos doentes que já têm per si doença de coagulação ou discrasia hemorrágica, nesse caso devemos evitar. Essas imagens não são de material absorvível. Este aqui é um equipamento que se utiliza, é um tampão tipo esponja, que se coloca, ele está
fixado aqui com essa parte do catéter e coloca umas gotinhas de soro e logo a seguir ele se autoinsufla, ele fica inchado e obstrui completamente a fossa nasal. Mas isso não é absorvível, é preciso tirar. O material absorvível, nós temos o Surgicel e a própria Spongostan também é absorvível. Spongostan utiliza-se muito na cirurgia. Aqui nós vemos como é que se aplica esse material, coloca-se líquido para ele ficar insuflado. Mas depois de colocar, é muito fácil de colocar porque são tiras finas, coloca-se na cavidade nasal, o doente a sangrar, coloca-se rapidamente uma tira e depois ou ele se insufla pela presença de sangue ou também pode-se aplicar algumas gotas de soro fisiológico. Ele funciona também como alguns pensos que as mulheres utilizam, que tem mais ou menos o mesmo efeito, quando colocado na presença do sangue menstrual também aumenta e funciona como se fosse um penso. Temos outro tamponamento feito chamado Rapid Rhino. Esse tamponamento deve-se colocar, aqui nós vemos, é colocado no soro, e depois coloca-se no soalho da cavidade nasal. Aplica-se o tamponamento com uma pinça, vai-se deslizando o tamponamento para o soalho da cavidade nasal e depois insufla, tem uma ponta onde insuflamos 20 ml, numa seringa de 20 ml, insuflamos uma quantidade que vai fechar completamente a cavidade nasal. Não podemos fazer uma hiperinsuflação, atenção, porque pode traumatizar a mucosa, inclusive fazer perfuração. Aqui nós vemos como é que fica a cavidade nasal completamente obstruída e o tubo fica aqui fora, coloca-se aqui um penso rápido e deve ser removido alguns dias, 2, 3 dias depois. Como é que nós vamos colocar esta sonda num doente que está a sangrar muito, a suar o nariz, se tiver aspirador, a aspirar, se não tiver a suar, limpar o doente e colocar o tubo, a sonda, ela vai deslizando pela parede inferior da cavidade nasal, vai deslizando até nós sentimos que ela chegou e bateu aqui nessa parede aqui. Quando bate nessa parede, ela vira. E nós podemos abrir a boca do doente e vermos se de facto conseguimos ver esta ponta. Nós puxamos o tubo até o fim, até ele passar aqui, abrimos a boca
e vamos espreitar se o tubo está na orofaringe. Significa que ele já está no cavo da nasofaringe. Nessa altura, nós vamos insuflar o balão. Nessa altura, vamos insuflar o balão. Depois de insuflar o balão, nós puxamos o tubo para frente para comprovar se efetivamente o tampão está na nasofaringe e está encravado nas coanas. E aqui nós vemos como é que fica o tampão completamente obstruindo a cavo e comprimindo a artéria esfenopalatina principalmente. Diariamente é preciso ver se de facto o tubo está fixo. É só chegar, pegar no tubo e ver se o tubo não sai. Se o tubo sair, porque provavelmente o balão furou, balão furou. Aqui nós colocamos líquido. Nós colocamos líquido, não se enche com ar, enche com líquido. Esse é um procedimento que requer um tamponamento anterior. Não existe tamponamento posterior só. Todo tamponamento posterior tem de ter um tamponamento anterior. E há quem chama de tamponamento posterior ou anteroposterior, mas normalmente é posterior porque faixa posterior e depois faixa anterior. E depois de colocar esse tamponamento, nós vamos colocar aqui tamponamento anterior. E como são hemorragias profusas, nós não vamos utilizar Merocel ou material absorvível, vamos utilizar material que faça bastante compressão, vamos utilizar compressas para comprimir e também ajudar a manter esse tubo no lugar. Isso é bastante doloroso e bastante molesto, porque incomoda. O doente fica com o nariz entupido e vai ter dor de cabeça e a própria dor de ter um tampão na nasofaringe. Por isso, devemos dar pelo menos paracetamol 1 grama de 6 em 6 horas, ou se o doente estiver muito aflito, podemos até aumentar o nível de analgesia. É fundamental fazer antibioterapia, de preferência endovenosa, e deve-se tirar o tratamento no 3º dia, máximo 5º dia. Como é que nós fazemos para tirar o tamponamento? O segredo não é arrancar todo o tamponamento e depois começar a hemorragia. Nós primeiro tiramos o tamponamento anterior, vemos que o tamponamento anterior, retirando o tamponamento anterior, não há hemorragia, e neste caso, depois nós esvaziamos o balão. Esvaziamos o balão e depois tiramos. Se começar a hemorragia, nós rapidamente podemos voltar a insuflar o balão, mas é aconselhável sempre mudar essa sonda, passar 3, 4 dias por uma outra sonda. E atenção que é fundamental nós tirarmos o tampão máximo 3º dia. Em casos extremos podemos puxar até 5 dias, porque o risco de infecção é muito grande. Aqui nós estamos a ver um tamponamento posterior com compressa. Tamponamento posterior com compressa. Que também é o mais frequente, é mais usado em algumas unidades sanitárias, é mais usado. Como é que nós vamos fazer esse tamponamento? Aqui esse é mais para hemorragias graves, quando outros procedimentos falam em qualquer hemorragia posterior. Aqui nós estamos a ver que passou uma sonda, não é sonda de Foley, sonda de Foley, pode ser uma sonda nasogástrica, passou por cavidade nasal, chegou na orofaringe, nós observamos com a orofaringe, vamos buscar com uma pinça de McGill, que é aquela pinça que o anestesista utiliza, tiramos uma das extremidades e amarramos. Normalmente esta ponta ela tem um buraquinho já próprio da sonda nasogástrica, e aqui amarramos 2 fios de sutura seda 0, mais ou menos 15 a 20 centímetros, e nessa extremidade nós vamos amarrar uma compressa, vamos dobrá-la
em 2 ou 3, normalmente vamos dobrar 1, 2, 3 ou 4 vezes até ficar esse chumache e depois vamos colocar ele na boca. Enquanto estamos a colocar na boca, estamos a tracionar essa extremidade e estamos a puxar esta compressa, essa extremidade para dentro. O tampão vai entrando e finalmente sai toda a sonda sai e nessa altura, com a boca aberta, fazemos um movimento assim para cima e colocamos o tampão até sentir que ele encravou-se. Até sentir que encravou-se. O tampão, o compressa, leva 2 fios. 1, 2, que são esses que estão aqui, estão a amarrar a sonda, e também leva um outro fio, que é o fio que vai ficar aqui na orofaringe. Tiramos ele pela boca e podemos amarrar a ele perto da boca, na bochecha, algum sítio aí. Não, o tamponamento posterior, vamos ver agora essa técnica, como é que é. É a mesma técnica que a Spielberg. Aqui nós vemos uma sonda nasogástrica, ou uma outra sonda de Nelaton, por exemplo, uma sonda de Nelaton, colocamos a sonda embebida na pomada de lidocaína ou qualquer anestésico, e ela desliza suavemente, abrimos a boca. Essa sonda tem a vantagem que ela é colorida e facilmente se vê. O doente abre a boca e nós vemos que está aí a sonda. Com essa pinça mais comprida, ou com maguile, eu prefiro maguile, nós puxamos a sonda a essa extremidade aqui para fora. E nessa extremidade nós vamos amarrar 2 fios de seda, 0, de mais ou menos 15 a 20 centímetros. E aqui colocamos um tampão, uma compressa, é assim. Nós dobramos a compressa até ela ficar mais pequenininha, e depois podemos também suturar ela, para ela não soltar. Suturamos aqui a compressa, e esses 2 fios vão estar um aqui e outro aqui. Depois vamos dar um outro fio aqui atrás, ou também podemos pôr 2 fios aqui atrás, mas normalmente nós colocamos um fio. Então já passou, vemos agora que nós vamos puxar esta parte, para fora, e essa parte vai entrar, que é feita com sonda de Foley e insuflado. Depois de insuflado, põe-se o tamponamento anterior. Mas naquela imagem anterior que nós estávamos a ver com a compressa, nós colocamos também, amarramos e deixamos aqui um algodão, uma compressa, onde vamos amarrar, vamos dar um nó daquele fio. E depois por cima ainda podemos colocar um pouco de algodão para esconder esta hemorragia que vai aparecendo aqui. De vez em quando vamos tirando algodão por uma questão de higienização do doente. Quais são as complicações dos tamponamentos? O tamponamento provoca muito desconforto nasal, provoca muita dor, nariz entupido e consequente cefaleia. Está descrito casos de disfagia e provoca a sensação do ouvido fechado. Parece que está no avião, e até pode provocar otite média com perfuração da membrana tímpano e saída de pus no ouvido. Infecção. O grande risco de um tamponamento é o síndrome de choque tóxico. Por isso, o tamponamento não pode ultrapassar 3 dias. Sinéquias. Por que sinéquia? Porque nós estamos a trabalhar na mucosa, e a mucosa, o tampão, ele lesa a mucosa. Quando nós retiramos o tampão, a mucosa lateral e a mucosa medial da cavidade nasal, ela tem tendência elas estão edemaciadas, ela tem tendência, porque estão a secretar também
uma secreção espessa e acabam fazendo uma ponte entre elas. Uma ponte entre elas. Vou explicar melhor. Aqui tem cavidade nasal. Então, tem uma lesão aqui e tem uma lesão aqui. Elas têm secreção, tem uma espécie de um corrimento aqui espesso, que esse corrimento vai unir as duas lesões e vai fazer uma sinéquia. E o que é sinéquia? Sinéquia vai entupir a cavidade nasal. O doente vai ter obstrução nasal. Numa primeira fase é possível destruir essa sinéquia colocando um outro tampão e destruir. Mas se nós deixarmos progredir, essa sinéquia vai ficar muito dura e muito rija e vai ser preciso uma cirurgia para abrir isso. Cicatrização viciosas também. Necrose do lábio, da columela, está aqui, nós já temos falado que é preciso evitar necrose da columela. Porque o fio, quando sai, se eu apertar profundamente aqui, vai fazer uma hipóxia dos tecidos e necrose. Então, síndrome de choque tóxico. Como é que nós devemos controlar? Todo doente com tamponamento deve ser reavaliado diariamente, fazer um curso de antibiótico, estar internado. E se o doente começa a fazer febre, temos que tirar o tamponamento. Nem que seja dia seguinte, temos que tirar o tamponamento. Tira o tamponamento, lava bem o doente, lavar bem, e provavelmente já nem está sangrando. Se ainda estiver sangrando, fazemos outro tamponamento. Mas se tiver febre, há que tirar o tamponamento. Os tamponamentos posteriores, eles reduzem a pressão do oxigênio e alteram a pressão de CO2. E por isso, alguns doentes precisam de oxigênio, analgesia e em cefalia tem que se fazer um novo tamponamento e também precisa fazer soros e transfusão sanguínea. Se o tamponamento, nos casos de hemorragia idiopática resistente, utiliza-se um método que é embolização arterial. Aqui vemos na imagem a figura A, hemorragia ao nível da artéria esfenopalatina, e na figura B, depois do procedimento. Essa técnica tem a vantagem de diminuir significativamente o tempo de internamento, ele é bem tolerado, não necessita sedação e nem anestesia geral. E também é um método seguro. Para casos refratários e como uma medida mais radical, como última opção, nós utilizamos a laqueação seletiva dos vasos que estão a sangrar, normalmente a artéria esfenopalatina ou a artéria etmoidal anterior ou etmoidal posterior. Também pode-se, em última instância, fazer a laqueação da própria carótida externa. Nessa imagem nós vemos os 3 pontos que eu falei, onde é possível fazer-se a laqueação. Septoplastia, dermoplastia septal. Este aqui é também raro, só tem uma única indicação, nos doentes com telangiectasia hemorrágica hereditária. Neste caso, nós vemos aqui, faz-se uma incisão, levantou-se esse retalho. Aqui nós vemos o septo, que tem essa zona toda hemorrágica, faz-se uma incisão aqui, retira-se essa mucosa, mas não se tira o pericôndrio. Mantém-se o pericôndrio e faz-se um enxerto cutâneo. Tira-se na coxa ou onde quiser e sutura-se aqui. E depois faz-se a sutura aqui por fora. Aqui por fora. A sutura inicial era essa. Quais são as medidas que devemos pôr em prática depois do tamponamento? Depois do tamponamento, o doente deve estar em repouso, com a cabeceira elevada, dieta mole e fria, não pode tomar álcool e não pode fumar, e fazer analgesia e não esquecer de antibiótico.
Os cuidados pós-operatório, pós-embolização, pós-laqueação, mas também pós-tamponamento posterior, é retirar o tamponamento no máximo 3º dia e excepcionalmente no 5º dia, fazer antibiótico para evitar o choque tóxico, síndrome de choque tóxico, tratar a causa. O doente não pode sair do hospital sem se tratar a causa. Se ele é hipertenso, devemos colocar a medicação para hipertensão, devemos saber a causa. Se ele tem problemas de coagulação, devemos começar a tratamento para esse problema. E nos doentes que fazem anticoagulantes, devemos descontinuar e talvez pedir uma opinião do colega de medicina ou de cardiologia. Nos doentes que têm tamponamento, é importante aplicar soro sobre o tampão, porque o tampão fica seco e depois na hora de tirar é extremamente doloroso. Então, vamos colocando solução nasal da soro fisiológico, vamos umidificando. Isto aqui é um dispositivo para manter o tamponamento no lugar. O doente que fez essa cirurgia ou teve tamponamento deve evitar comidas quentes e muito condimentadas, deve evitar atividade muito intensa, não deve apanhar sol, deve evitar assoar o nariz, deve evitar manipular o nariz e também deve evitar expirar, fazer expiros muito excessivos, com muita violência. É importante cortar as unhas regularmente, cada 5 dias. Eu na consulta sempre observo as unhas e até escrevo no processo. Tem unha grande e depois no tratamento eu escrevo cortar as unhas e doente quando vem na consulta eu controlo se de facto cortou as unhas. Porque as hemorragias anteriores, aquelas hemorragias da área de Kisselbach, se não mudar de atitude, não vamos conseguir controlar. O doente tem de entender que precisa cortar as unhas e que não pode colocar o dedo no nariz. Não pode fazer inalação da cocaína, porque a cocaína vai danificar e também é uma das causas de hemorragia. Não deve abusar de anti-inflamatórios, deve evitar usar anti-inflamatórios e, claro, tratar a doença de base. E devemos ensinar às nossas crianças que é feio e que não é nada agradável colocar o dedo no nariz. Devemos evitar ensinar às crianças que não devem fazer esse gesto. Se o doente tem uma hemorragia ligeira em casa, não tem que correr para o hospital, ele pode fazer uma firme compressão, como está aqui na imagem, 5, 10 minutos, aplicar bolsa de gelo aqui na cavidade nasal e também na nuca, respirar tranquilamente, de uma forma calma, estar tranquilo, e aplicar um vasoconstritor, se ele não tiver contraindicação. Também existem medicações que controlam a hemorragia. Estar num lugar fresco e na sombra, ou deixar uma ventoinha perto dele, ou ligar ar-condicionado. E claro, o doente vai respirando com a boca. Quais são os cuidados que é preciso ter nesta época de Covid e um doente que tem epistaxis? Acusar equipamento descartável, máscara N95, toucas, protetores de sapato, óculos de proteção, aventais e luvas. Todos os cuidados para os doentes de Covid devem ser aplicados aqui. Não esquecer que nós estamos na presença de fluidos, e é preciso ter muito cuidado. Essas recomendações também são úteis para a nossa situação local, onde nós temos muitos doentes com SIDA, e muitos dos casos de hemorragia para nós é por causa do SIDA. Doentes que estão já no estadio de SIDA, e é preciso ter cuidado. O trabalhador de saúde, o profissional de saúde, deve ter todos os cuidados para não se contaminar. Aqui nós vemos uma tabela, é só para terminarmos, que nós temos 3 tipos de hemorragia.
anterior, posterior e superior, e a anterior é basicamente plexo Kisselbach, posterior é esfera palatina, e também, enquanto que superior é etmoidal anterior e etmoidal posterior. No caso do anterior, nós podemos fazer cauterização e tamponamento anterior, no posterior fazemos tamponamento posterior e nos outros casos fazemos também tamponamento posterior, e se o tamponamento posterior falha, passamos para uma embolização e também uma laqueação. Esse é o fluxograma que se pode utilizar para casos de hemorragia, e essa é a bibliografia que eu utilizei para escrever este tema. Se houver alguma dúvida, pode colocar agora ou posteriormente no chat. Obrigado pela atenção. Esses são os meus contatos do WhatsApp, do Instagram e meu e-mail. Qualquer dúvida, podem contactar por essas plataformas. Agradeço mais uma vez os organizadores do evento pelo convite, e claro que podem contar comigo para posteriores eventos. Muito obrigado.